aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula teórica. A gente vai entrar hoje nos PAEs, né? No PAE, Plano de Ações Emergenciais. O PAE, ele baliza, né, tomada de decisões ante ocorrências no empreendimento, no nosso caso, nas barragens, né? E aí a responsabilidade dele, né, a função dele, né, é exatamente associar os vários cenários possíveis, né, que podem ocorrer e os níveis de respostas, né, que acontecem em cada um desses cenários, né? Então, com base no nível de resposta, ele vai notificar os responsáveis a tomarem, né, as medidas, sejam corretivas, né? Então, nem sempre é a ruptura da barragem, pode ser algum problema em que pode ter alguma correção, ou, né, alguma manutenção, né, ou realmente, né, um problema que vai causar ruptura e tem-se que fazer a evacuação, né? Então, o PAI normalmente deve apresentar, né, um estudo de ruptura da barragem, com manchas de inundação, áreas atingidas, zona de autossalvamento, rotas de fuga e programas de treinamento de evacuação. Então, a gente está muito interessado exatamente nesses três primeiros, né? Mancha de inundação, as áreas atingidas e zona de autossalvamento. Isso é a parte, né, que a hidrologia hidráulica vai ter mais assim, ajuda, né, do que vai fazer, né? Rota de fuga e treinamento, né, de evacuação já é uma outra parte, né? Então, basicamente, né, o PAI ele faz análise de cenário, verifica o nível de resposta para verificar qual é a ação que deve ser tomada, né? E aí os PAI, né, plano de ações emergenciais, ele tem várias situações, né, normalmente coloca essa gradação de cores, né, com relação ao nível de alerta, ao nível de segurança, né? Ó, por exemplo, nesse aqui ele vai do azul até o vermelho, né? E aí, no azul, né, um acidente, ele até coloca, né, desprezível, né, situação controlável, né, não afeta a segurança, né, e isso vai aumentando, né, até o vermelho, que seria um acidente inevitável, né, uma catástrofe iminente, ó, e aí já tem que definir, né, o que vai ser tomado a partir dessa dano que vai ser incontrolável, né, ó, por exemplo, ele até coloca aqui, né, cheias que envolvem um galgamento da barragem, vazões extremamente elevadas devido à ruptura da barragem ou de taludes, né, que provocam grandes inundações e incidentes populacionais, sismos, né, que originam acelerações elevadas no local da barragem, enfim, né. Isso aqui é uma situação de alerta vermelho, né? Então, define-se no PAI, né, todas essas situações, né, toda a gradação, né? E aí tem exatamente esse fluxograma, né, do que pode ser feito, né, como, por exemplo, a gente coloca, né, muitos piezômetros, né, para medir as pressões, para verificar exatamente pressões a montante, pressões ajudantes, pressões no corpo da barragem, para saber realmente o caminho que a água está fazendo ali e a pressão que ela tem, né? E aí verifica-se, né, ó, o valor da pressão medida, né? E aí verifica exatamente, né, a pressão total se está associada, né, com o que está sendo lido no piezômetro Hall. E aí verifica tensões efetivas, né, se é superior ou não ao valor de controle, né? Aqui tem a ver com solos, principalmente, né? Aí vê se tem alerta de tensão, ou inferior ao limite de projeto, não existe alerta de projeto, está dentro da zona de consistência, né, ó, está em operação normal, né, e ele vai fazendo essas leituras, né, ó, e vai entrando, né, ó, caso eu esteja entrando, né, nas zonas, né, de inconsistência do projeto, né, com as medidas que forem feitas, né, e aí vê, né, se tem um alerta de consistência, um alerta de uma zona de atenção, um alerta de persistência, e aí no caso aqui vai sendo, vou verificando, né, eu fiz uma medida numa seção instrumentada, se estiver fora da zona de consistência, ele gera um alerta de consistência, né? Se tiver várias medidas numa seção instrumentada fora da zona de consistência, a gente já entra aqui numa zona de atenção, né? E aí se eu tiver uma medida, né, duas leituras consecutivas fora da zona de consistência, ele permanece, eu já tenho um alerta de persistência, né? E aí se eu tenho várias medidas, né, consecutivas, né, de alerta, né, eu já entro na zona de alerta, né, nessa instrumentação que é feita da nossa barragem. Tudo isso é feito nesse fluxograma, né? Eles vão criando essas tabelas exatamente, para criar, né, o nível de alarme, né? Ó, se é um alerta, se é consultivo, se é pós-ruptura, né? Ó. E aí exatamente o evento iniciador, por exemplo, um pós-ruptura, é a barragem que rompe, né? Um grande descarregamento de água ocorreu. E aí ele fala, né, quais são as possíveis ações a serem tomadas, né? Ó. Ele até coloca notificação externa para um fórum de moradores locais, ó. Ações internas pré-planejadas segundo tabelas específicas, incluindo indicações de dispersão. É o fórum da população local, né? Esse incidente tem potencial para ser uma emergência, conforme, né, as ações que têm que ser feitas, né? Ó. Os agentes de resposta da categoria 1 devem ser ativados, ficando inicialmente de prontidão, planejando as medidas para prevenir uma emergência, né? Enfim.
as várias coisas que podem acontecer com barragem, né, a gente tem que estar tabelados quais são, né, as ações que têm que ser feitas. Então, ó, tem aqui vários cenários possíveis, mais uma vez, né, que é um ou outro já, fluxograma, né, e qual o nível de resposta que ele acende, né, por exemplo, uma cheia, né, com descarga fluente superior a 160 metros cúbicos por segundo, né, nível de resposta já vem para o verde, né, aqui, ó, e aí eu vou ter mais uma vez, ó, vários tipos de nível de resposta dependendo, né, ó, do que acontece, né? Se eu estou no amarelo, né? Um deslizamento de encostas, uma falha da instrumentação, né? Enfim, sismo, né? Cada um vai ativar um nível de resposta aqui dependendo de como essa barragem está funcionando. Né? E aqui tem mais uma vez o galvamento, pipe, né? Todos os tipos de problemas que podem acontecer com a barragem têm que ser informados, né? Monitorados aí pelo pipe. Né? Mas o que a gente está querendo chegar é nessa situação, né? No plano de ações emergenciais, a gente tem que colocar isso aí que a gente está vendo. A gente está vendo um mapa com uma mancha azul, que é exatamente o que a gente chama de mancha de inundação. É ela que a gente quer aprender a traçar, né? Então, eu peguei aqui algumas informações, né? Até de uma mini curso, né? Que foi dado aí para vocês, a Georgia, né? Que ela foi no campus Morada Nova, vou dar esse mini curso. Peguei algumas informações aqui da apresentação dela, que é um exemplo que ela tem. A gente vai fazer uma ou outra, né? Que eu participei até do estudo. Mas a dela, né, tem algumas informações que pra gente aqui pra aula, né, já vão dar uma ilustrada, né, do que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, né. Vocês estão vendo exatamente uma barragem a montante, que é essa barragem Pombas, né, ó. Vocês veem exatamente o rio aqui, né, ó, que vai carregando água, né, e vai passando por algumas localidades, né. Aqui existe uma barragem a jusante, né, então vocês veem que tem duas barragens aqui, e aí vocês vão vendo, né, entrar exatamente nos municípios, né, que é o município de Pouso Redondo, e o município do Rio do Oeste, né? Parece longe, mas caso ocorra uma ruptura, e aqui pode ter uma ruptura em cascata, então imagina que a barragem de Pombas rompe, vai vir uma onda aqui de cheia, né, prolongando para o rio. Se essa barragem não aguentar essa onda de cheia, também extravasar e também romper, são duas barragens que se romperem e vão carregar água ao longo de todo esse caminho aqui, né? Então, obviamente, esse aqui tem um risco muito maior, mas pode ser, né, que essa daqui também tenha, né? E a inundação máxima é exatamente isso que a gente está visualizando aqui. Ó. Qual é a mancha d'água que vai ser formada caso a barragem se rompa. E é exatamente o REC-RAS consegue fazer esse dimensionamento, né? Essa simulação. A zona vermelha é exatamente o que a gente chama de zona que está além dela, né? É zona de autossalvamento. Tudo que está para fora dela, né, não vai ser atingido pela água. É isso que a gente quer chegar. E aí a gente vê aqui mais próximo, né, que ele já colocou de lado, exatamente aqui mostra as edificações, né, que são atingidas, né, em vermelho, ó, em amarelo seriam pontos de refúgio onde a população devia ir, né. Aqui é o Pouso Alegre, município de Pouso Alegre, né, principalmente nesse ponto aqui, que ele bota aqui, ó, barragem Pombas Jusante, aqui ele não bota, né, qual é exatamente a cidade, né, mas vocês veem, ó, várias casas aqui, várias edificações, na verdade, ó, que vão estar sendo atingidas aqui pela mancha, né. Aqui é um zoom, né, mais próximo. Ele bota, inclusive, a localização das sirenes. Deixa eu voltar só um pouquinho, né, ó. E esse asterisco é exatamente as sirenes, né, onde está em proximidade com casas, né, ó. Ele vai mostrando, né, que é, na verdade, a barragem de Pombas. É toda essa parte inicial aqui, né. A gente vai vendo aqui, né, Pombas montante, Pombas jusante, é exatamente entre esses dois trechos lá. Ele fez o zoom, né. Pombas montante, Pombas jusante, ó. Daqui do azul, né, Pombas montante até o amarelo. Pombas jusante. Logo a jusante, né, existe uma comunidade que a gente até vê, né, nesse mapa, ó, que existe um município aqui, ó, a gente vê, né, nessa região. Ó. Então aqui deve ter muitas casas próximas ao rio, todas elas seriam impactadas, né, caso ocorresse uma ruptura, né, da nossa barragem. Aqui a gente já está lá no município, né, ó, Pouso Redondo também sendo bastante, né, ó, inundado, né, ó, pela região, várias edificações sendo atingidas. E aí as rotas de evacuação já estão aparecendo aqui em amarelo. A mancha máxima, essa aqui, tudo que está além dela, né? Claro, bota-se um offset, né? Seria a zona de autossalvamento. Existe um erro, não é exatamente exato. Exatamente exato. Não é perfeita a simulação do REC. Não é exata a mancha de inundação que ele tira. Não há pontos de refúgio na cidade, enfim. A gente quer exatamente obter essas informações, né? A mancha, ela já vem uma parte da hidráulica, né? Porque é o nível que a água chega. Como é que a gente obtém aquela mancha? Como é que o REC-RAS calcula? Ele tem as informações da topografia do terreno. Ele faz uma simulação no REC-RAS, né, hidráulica, e verifica a quantidade de água que sai da barragem
vai entrar na hidráulica, vai ter uma certa velocidade, vai atingir uma certa lâmina d'água ao longo do tempo. Então, o nível d'água, vocês vão ver que ele vai aumentando em cada uma das localidades ao longo do caminho que a onda vai preenchendo, e depois ela vai diminuir, né? Porque o próprio vale vai amortecer aquela cheia, né? Então, o que acontece com a comunidade, né? A barragem rompe, o nível da água sobe naquela localidade, com o passar do tempo, né? A água vai infiltrando, vai escoando, né? E a água vai acabar diminuindo. O que a gente quer é exatamente esse ponto máximo, o nível máximo que a água chega em cada localidade. Quanto tempo ela leva para chegar? Outra informação importante que a gente quer tirar da hidráulica é exatamente esse mapa de velocidades. Então, a gente sabe, né, pontos onde a água vai ter uma velocidade mais alta. Muitas vezes porque a declividade daquelas regiões é maior. Então, vocês estão vendo aqui, ó, todos esses pontos aí, laranja, né, vermelho, eles têm velocidades mais altas, né? Aí, ó, 3, 4, 5 metros por segundo. A velocidade é bem mais alta, né? Enquanto aqui, o nível da água sobe, mas a água é bem mais lenta, né? Velocidades, ó, já bem mais lentas, principalmente, né, na parte mais ajusante aqui. Em Rio do Oeste, né, que é esse outro município, a velocidade já é menor. Já aqui, né, para o Pouso Redondo, né, a velocidade já chega mais rápida lá, né? Então a água já tem muita velocidade, já tem um poder de carreamento bem maior, né? Já é um risco, né, um fator associado bem maior. Aqui é exatamente o que eu estava falando da profundidade de alagamento. Então, quanto mais verde, né, então essa região aqui, ó, fica bem alagada, né? Que a profundidade chega bem alta, né? Até 29 metros ele coloca aqui, mas como aqui está azul claro, né? Talvez seja aqui em torno de 15, 14 metros de altura que a água chega nessa região. Claro, tudo isso vai depender do próprio vale, né, das próprias seções do rio que a água vai estar passando. Aqui é o impacto hidrodinâmico, ela é medida em metro quadrado por segundo. E aí a gente tem, né? Quanto maior o impacto hidrodinâmico, nas zonas vermelhas, tem muito associado exatamente à velocidade, né? Essa região que teria mais velocidade aqui, ó, tem maior impacto hidrodinâmico. E aí a gente chega exatamente na modelagem com o REC-RAS, né? Em termos de análises hidráulicas, o REC-RAS ele pode ser utilizado, né, para modelar a passagem de onda de cheia, né, resultante da ruptura de uma barragem, né, gerando resultados como a mancha de inundação que a gente viu, a velocidade da onda de cheia, a altura da onda, tempo de elevação do nível d'água, né, todas as informações. A modelagem hidráulica é realizada introduzindo seções transversais ao eixo do rio, e a partir destas pode-se fazer a simulação da linha d'água para os diversos tipos de escoamento. As simulações de ruptura podem ser realizadas pela abertura de brechas decorrentes do piping ou do galgamento da barragem. Adicionalmente, pode simular rupturas instantâneas de barragens de concreto. Então, vocês estão vendo exatamente aqui, né, a interface do REC-RAS. E aí, basicamente, o que a gente precisa, né? Os dados de entrada. Precisa da geometria do modelo, que é um MDT, né, modelo digital do terreno, os levantamentos topobatimétricos, topografia, enfim. Eu preciso de todas as informações para colocar as informações do rio, né? Preciso de informações do modelo, né? Qual é a vazão inicial da minha simulação, condições de contorno, curva-chave, um hidrograma de cheia, coeficiente de Mann, né? E aqui eu coloquei 2 asteriscos, né? Na curva-chave. Tem que fazer calibração e validação. Normalmente a gente faz isso, né, a partir de eventos extremos ocorridos em postos, né, de referência no curso d'água, né? Para que eu meça a descarga líquida e veja como é que é o comportamento da curva-chave, que a mesma coisa eu faço no coeficiente de Mann, né? Até para calibrar o próprio coeficiente de Mann, né? Eu tiro fotos, né, do leito, das marchas que eu tiver, né, para estimar o coeficiente de Mann, mas eu posso inclusive calibrar ele, né, para que o pico de vazão mandada período, né, em que não teve a ruptura daquela barragem, né, vai corresponder com aquele valor de coeficiente de Mann, né, que eu calibrei e validei, certo? E por fim, o projeto da barragem. Material, altura, comprimento, largura, né? Tamanho e nível do vertedor, estudos extravasores, todas as informações. Então, aqui, né, eu estou pegando, por exemplo, a geometria do modelo, que vai ser o modelo que a gente vai estudar, né? Ela está com seções transversais até longas, né? Mas vocês estão visualizando aqui, ó, essa parte verde aqui é a nossa barragem, ó. Então tá aqui a nossa barragem, aqui vai ter exatamente o vertedouro dela, onde vai ter uma saída de água aqui. Ela, inclusive, tem 2 vertedouros, essa barragem. Tem um bem aqui, né, onde a água sai para pegar o rio aqui. Tem um outro vertedouro nessa parte aqui, ó. Só que aí vocês veem, né, essa é uma barragem de alto risco associado, né, porque a cidade é colada na barragem, né? Então a ruptura da barragem bem aqui, né, provavelmente a parte mais baixa dessa cidade aqui não tem nem tempo de um aviso sonoro, né? Ela, se tiver alguma ruptura que for instantânea, vai inundar aqui boa parte dessa cidade, né? E aí vocês estão vendo exatamente as seções transversais sendo retiradas, no caso aqui no civil 3D, né? No modelo digital que foi passado para o civil 3D,
obviamente, né, que não é a única forma da gente tirar exatamente essas seções transversais. E aí vocês estão vendo ela já modelada, né, como é que a gente leva essa modelagem aqui para o RecRAS, né? Então, todas as seções foram transferidas aqui, né, ó, o rio foi traçado, né, ó, e aí a gente vai fazer exatamente, né, como ela vai chegar nesse outro reservatório que tem aqui. E esse reservatório é exatamente para amortecer, né? Se ele não for capaz de amortecer, tem que fazer a propagação da ruptura dele, né, para jusante. Então, tem que estudar, né, o vale é uma distância muito longa, né, porque os impactos dele não vão ser só nessa cidade, né? Eu vou ter que investigar se não tem outras comunidades aqui próximas ao rio, porque todas elas vão ter que estar, né, no meu sinal de alerta. E aí aqui são exatamente as seções transversais do vale, né? Tá bem longa, vocês estão vendo, né? Aqui ela é bem longa, 3.000 metros, né? 3 quilômetros, né? 1,5 km para um lado, 1,5 km para o outro. Ela pode ser até menor em alguns casos, né? Mas aqui ela foi tirada assim bem longa, né? E aqui o perfil longitudinal, né? Exatamente aqui onde o rio vai correr, né? Que é a barragem, né? Onde vai ocorrer a ruptura, ela vai ter uma queda muito brusca aqui, né? E aqui é exatamente o perfil para a gente visualizar, né? A gente vai ver exatamente o perfil hidráulico da água ao longo desse trajeto, né? Todas as informações a gente precisa, né? Aqui é mais a gente colocando as informações do escoamento, as aberturas da comporta, o escoamento normal que acontece na seção de jusante, onde a gente coloca a declividade média do escoamento, né? São as condições de contorno. A gente coloca também condições iniciais. Enfim, todas aquelas informações a gente vai ver, né? Vai fazer a prática daquilo para a gente poder fazer um trabalho aplicado. E poder fazer outras soluções, né? Caso vocês venham a se deparar com problemas como esse no futuro. Como eu tinha falado, nas informações de escoamento do modelo, a gente tem que fazer uma calibração e validação, porque muitas vezes, né, os coeficientes de Mann, a gente não tem exatidão nele, né? Mas imagina que eu tenho uma seção naquele rio onde eu faço medição de vazão, né? A vazão ao longo do tempo é medida, né? E a gente está visualizando exatamente essa preta, né? Ó, que é observado, né? Mais uma vez tirado aí da apresentação que a Georgia fez, né? Então a gente tem aqui, ó, observado, né, o Rio Negro, onde ele tem uma vazão, uma altura, né, uma cota de pico essa aqui, né? E aí a gente visualiza, né, se o que eu simular com o meu RecRAS, eu vou calibrando a minha equação de Mann de forma que a minha variação, né, o hidrograma ou aqui a curva-chave, né, bata com o que foi observado. Quando isso aqui acontecer na calibração e acontecer também aqui, ó, na minha validação, significa que eu posso manter aquele coeficiente de Mann e eu posso fazer uma simulação, né, de uma ruptura da barragem, porque está tudo bem calibrado. Isso aqui é para garantir que o resultado que eu vou fazer realmente vai ser próximo ao que vai acontecer no real, né? Em alguns casos é muito difícil a gente fazer essa calibração, essa validação, porque em alguns rios a gente não tem esse tipo de medida sendo feita. Nem todos os rios têm realmente uma estação fluviométrica para medir a vazão no rio, ou uma régua para medir a variação da cota no rio. A gente tem que realmente fazer algumas estimativas exatamente pelas fotos, né, das margens e tudo mais. Em alguns casos também, o volume de água que sai de um reservatório é tão grande que o número de Mann acaba não tendo um impacto tão grande, né? Outras propriedades, né, acabam sendo mais impactantes e fazem, né, com que a pessoa que está fazendo a simulação não se preocupe tanto. Mas o ideal, obviamente, né, é que a gente faça todo esse trabalho, né, de calibração e validação e ajuste dos coeficientes, né? Vocês estão vendo aí, né, uma calibração de coeficiente de Mann, né, ó, nas margens, né, que tem um valor maior, e aqui no próprio canal, né, que teria um valor menor. Aqui, ó, o projeto da barragem, né, ela fazendo exatamente o barramento, aqui mostrando o vertedouro dela, né, ó, e aqui seria exatamente o eixo dela. E aí é aqui onde a gente gera uma ruptura, né, ó, uma ruptura exatamente numa parede aqui da barragem, esse aqui exatamente que vai romper. E a gente pode calibrar o tempo em que ocorre, né, se é praticamente instantâneo, se leva 2 horas, né. Tudo isso a gente consegue calibrar de forma, né, ó, tem algumas equações, né, exatamente de geração da brecha, que são até sugeridas. Eu até coloco aqui algumas, né, a escolha desses parâmetros é muito importante, porque ele é que vai fazer, né, a construção do hidrograma, ele gera automático no próprio RecRAS, né, e é exatamente ele que a gente vai utilizar para fazer a simulação, uma simulação, né, no RecRAS, e a gente vê exatamente, eu deixei aqui, ele mostrando, né, como é que acontece. O próprio RecRAS, né, ele mostra a ruptura, o nível da água vai subindo e depois lentamente ele vai descendo, né, numa seção. Vocês viram que nessa seção a gente pensa que ele não sobe muito, né, mas ele sobe alguns metros, né, porque eu deixei as seções muito largas, elas têm 3 quilômetros.
Então, a gente vê ela subindo 195 aqui para 198, vai subir 3 metros de água, né, num tempo curto. Então, já é uma situação que pode ser crítica dependendo, né? Que é o que acontece na barragem, né? Eu vou botar desde o início, para vocês verem, ó, até a brecha abrir, né, onde ela abre. Dá um play aí. Isso aqui foi gravado lá, né, numa situação geral. Então, a brecha abriu muito rápido. E aí vocês estão vendo exatamente o tempo em que a água vai descendo, né? Que vai mostrando em 3 horas, 3 horas e 15, 3 horas e meia. Né? O nível da água descendo e a água exatamente jorrando, né, na barragem. A gente quer ver exatamente, né? A água está saindo do reservatório e está chegando nas seções. É exatamente o que a gente viu, né, no vídeo anterior. E aí acontece exatamente isso aqui no vale, né? O vale tinha uma vazão inicial, a barragem rompe, ó, o vale enche. E depois o próprio vale, né, vai esvaziando. Mas ó, vocês veem exatamente o enchimento do vale. Como se eu tiver uma cidade, né, em uma região como essa aqui, ó, vocês viram o nível que a água atingiu, né? Então tudo isso aqui, ó, é a hidráulica de um rio, né, de um canal, né, um canal natural que a gente tem que investigar para poder, né, gerar lá os resultados que o pai acha importante. Né? Aqui é o hidrograma de entrada que eu falei que é gerado pela ruptura, né, pela brecha. Então vocês veem, né, que eu tô com uma vazão muito baixa, praticamente zero. De repente ela sobe, ó, vai chegar numa vazão aqui, ó, de 1.400 metros cúbicos por segundo, né? Um pouquinho acima disso. Não era uma barragem tão grande, vocês viram, né? Que elas podem chegar a 9.000, né? 14.000 metros cúbicos por segundo nos exemplos que a gente viu na aula anterior, né? Mas vocês veem, né? Ó, a vazão aumenta muito e com o tempo ela vai diminuindo, né? Toda essa água aqui, ó, ela tá sendo descarregada rapidamente no nosso vale, né? E é aqui mais um vídeo mostrando, né? Em planta o que acontece, ó, com o vale, né? Ó, sendo exatamente as manchas de inundação. Vou até parar, né? Que essa é mais ou menos uma situação de mancha máxima nela, né? Ó. Vocês estão vendo exatamente ó, a parte da cidade que fica alagada, né? Vocês veem que exatamente os caminhos que a água percorre são exatamente os dos dois vertedouros, né? Que foram abertos, que são regiões mais baixas. Então, uma parte da água escoa por aqui e outra parte escoa por aqui, ó. E aí vai gerando a mancha de inundação. Obviamente que não pega, né, a cidade como um todo. O centro da cidade é mais alto, né? E aí vocês estão vendo o prolongamento dela, né? Que vai até essa região onde ela chega no outro reservatório. E aí a gente vai deixando a simulação acontecer, né? O tempo aqui passando e o vale vai secando com o tempo. Obviamente essa água não vai ficar acumulada aí. Ela vai começando a infiltrar, né? A própria vazão que está chegando aqui vai diminuindo, vai entrando nesse outro reservatório. Aí o vale volta a ficar seco. Né? O problema é exatamente o tempo. Vocês veem que foi um tempo muito curto que levou para o vale se encher, né? Voltando aqui, ó, a simulação, ó. O vale encher, ó, realmente, ó, aqui ele está praticamente cheio, né, ó. Em 1 hora e meia, né, a água conseguiu atingir toda essa região. E aí já é um valor aí crítico, né, para avisar a população, né. E claro, né, a gente tem, né, as velocidades, ó, que são geradas, vai fazer a simulação, né, a velocidade vai aumentar com o tempo, né, ó. Velocidade mais alta nessa região, aqui também tem, ó, velocidades maiores. Tudo isso a gente vai estudar, né, quando a gente for fazer a nossa simulação. E aqui é o nível que a água chega, né. O nível rosa seria o nível aí mais alto, aqui, obviamente, né? O nível da água aqui é maior que aqui, né? Porque o rio vai descendo. Normalmente a gente trabalha mais com profundidade, né? Do que com a elevação do nível da água naquela região. Mas ela é importante também, né? A elevação para aquela região que vai estar exatamente trabalhando com valor referenciado, né? E é isso, né? Aqui a gente está só mostrando, né? Ilustrando o que a gente vai estudar, né? E o que a gente quer chegar exatamente no estudo como esse, um estudo hidráulico, estudo hidrológico e hidráulico, da propagação de onda de cheia no rio. A hidráulica aplicada, né, a um canal natural. Então, essas seriam as aulas de introdução, né, que eu estou mostrando um pouco dos conceitos. Nas próximas aulas a gente já vai fazer a parte prática mesmo, onde a gente vai fazer essa simulação no REC-RAS, beleza? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Bons estudos e até a próxima aula.